Querido, olha só, eu queria falar hoje sobre você não perder mais tempo. O título da mensagem seria Não Perca Mais Tempo. Sabe que eu desde novo, é uma palavra forte porque eu sou novo, hein? Mas desde muito cedo, eu sempre tive isso, eu nunca quis perder tempo. Quando eu verificava algo que não tinha sentido fazer, aquilo me desestimulava. Se eu via que aquilo que eu estou fazendo não ia gerar resultado, eu não gostava de fazer. Eu não conseguia me dedicar àquilo que eu não via resultado. Não porque eu estava num processo de saber que aquilo um dia daria resultado, porque tem muita coisa na vida que você faz que por hora não é para dar resultado, mas uma hora você sabe que seguindo aquele trâmite, aquele processo vai dar resultado. Só que eu estou falando de você exercer numa causa que você sabe que você vai perder tempo, não vai adiantar. Então, eu vejo que muita gente hoje fica andando em círculos em áreas da vida e coisas que poderiam ter acontecido em 6 meses, em 8 meses, leva 8 anos para você tomar aquela lição. Coisas que poderiam acontecer na sua vida hoje, não acontece porque você precisa de anos ainda de processo e você não está enxergando e você está perdendo tempo. Isso é muito claro, gente, quando você vai ver na Bíblia, o próprio povo judeu, quando ele é libertado do Egito, você percebe que um caminho, gente, presta atenção, um caminho que era de 30 dias até a terra, Canaã, tornou-se de mais de 40 anos para eles poderem entrar. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, anos podem ser abreviados em dias, se seguimos a instrução do Senhor. Deus disse que se nós não nos desviássemos nem para a direita, nem para a esquerda, Ele seria com aquele povo. Só que aquele povo decidiu não obedecer a Deus e ficou ali anos e anos para chegar até onde tinha que chegar. Então, o que eu quero falar para você hoje é que Deus vai abreviar o tempo das coisas que Ele estabeleceu na tua vida para que aconteça. Amém? Então, eu gostaria que abrisse em Efésios, capítulo 5, versículo 1, e vai aparecer aí no telão. Efésios, capítulo 5, versículo 1. E eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, para não perder mais tempo, a chave está em como eu faço. Em como eu faço. Olha só. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Próximo texto, versículo 2. E vivam, depois você pode colocar a Almeida Revista Atualizada, que é a que eu leio, tá? Olha só que rápido, caramba, hein? Aleluia, não, uma salva de palmas aí, pessoal do telão. Que é isso, hein? É qualidade FIFA. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Só segura esse texto. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Presume que quando eu vou imitar Deus como um filho amado, eu não fico parado, eu ando, ou seja, a minha vida anda, o tempo passa. A questão não é andar, querido, a questão é como andar. Está dizendo andando em amor. Comparando com quem? Com Cristo. Cristo teve um amor que se entregou na cruz. Querido, se você está caminhando por uma causa que você não é capaz de dar a sua vida, deixa eu te falar, você não está andando no mesmo amor em que Cristo andou. Está perdendo tempo. Se você está andando em uma causa na qual você identifica na tua vida que você não pode dar a vida por ela, eu te sugiro rever, porque não é o mesmo amor que Ele está mandando eu andar em amor, como Cristo se entregou. Você tem que parar e pensar, analisar a tua vida hoje. Será que eu estou vivendo, andando, em algo que eu estou disposto a entregar a minha vida em prol disso? Porque se você não tiver, querido, acontece o que está no versículo 14 do mesmo capítulo, que ele vai discorrendo sobre isso, Efésios 5, 14, e vou ler até o 17. E Paulo dá uma recomendação, ele fala assim, olha, se você não está andando em amor, em uma causa que você esteja disposto a entregar a tua vida, ele fala o seguinte, acorda,
Teve gente que levantou e olhou para mim agora assim, né? Ele está dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Sabe por quê? Se você não está andando numa causa a qual você esteja disposto a entregar a tua vida, você está morto. É o que ele está falando. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Versículo 5. Portanto, vede prudentemente como. Fala como. O diferencial está no como. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos. Porque quem não vive uma vida em que possa dar a vida por aquilo que está andando, por sua causa, é tolo. Se eu estou vivendo uma vida que eu não posso entregar a minha vida em prol daquilo que eu estou vivendo, eu estou como tolo. Por isso que Paulo diz, olha, eu sofri perseguição, perigo, espada, enfrentei naufrágio, mas essa leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de glória. Ele está dizendo, eu estou vivendo uma vida na qual eu tenho certeza que vale a pena eu entregar a minha própria vida. Eu estou por uma causa em que eu consigo colocar a minha vida em pauta. Portanto, vede como andais, não como necios, e sim como, o diferencial está no como, sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Segura esse texto. Sabe o que é a palavra remir? Remir é o seguinte, digamos que o pastor Lucas Pacheco aqui, ele é um escravo. Escravo do César que está aqui na frente. Eu pego, pago o César, eu vou libertar o pastor Lucas Pacheco, ele é teu escravo, estou pagando a dívida dele contigo, vou pegar ele de volta. Está dizendo que eu devo fazer isso com o meu tempo. Eu devo pegar o meu tempo de volta, porque os dias são maus. O termo maus, quando você traduz do grego, em que Paulo escreve, é poneros. Poneros significa ocupação. Porque os dias são muito ocupados. Eu estou muito ocupado. E eu não consigo me livrar das minhas ocupações. Para quê? Próximo versículo, o que diz? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Eu estou muito enfurnado nas minhas ocupações, eu não consigo libertar o meu tempo delas, ao passo que eu também não consigo compreender qual é a vontade do Senhor, e por isso também eu não consigo andar em amor, e por isso também eu não tenho uma causa a qual eu entregue a minha vida. Portanto, estou andando como um tolo. Eu estou andando como um tolo. Talvez você chegou aqui andando como um tolo. Ou quem sabe, enquanto eu falo, você está retomando a causa que te torna sábio, que é a qual você dá a sua vida. Sabe, queridos, ele está dizendo que eu tenho que liberar o meu tempo para começar a compreender qual é a vontade de Deus. Como é maravilhoso viver debaixo da vontade de Deus. Viver debaixo da vontade de Deus é ter provisão. Viver debaixo da vontade de Deus é saber que a nuvem dele estará conosco, é saber que milagres vão nos perseguir, é saber que a bênção dele está sobre nós. O interessante de tudo isso é que para viver a vontade de Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter dentro de mim, sabe o que é? Disponibilidade. Eu tenho que liberar o meu tempo de algumas ocupações. Sabe o que aconteceu? Quando Deus quis libertar o povo da escravidão, sabe qual que é a primeira coisa que Deus fala? Ele fala, ei, povo, eu quero que vocês separem um tempo da escravidão, da loucura, da correria de vocês, que Faraó submete vocês. Eu quero que vocês separem um tempo e vão fazer uma festa para mim no deserto. Deus manda Moisés falar, ei, povo, vocês estão trabalhando o dia inteiro, mas separem um tempo para fazer uma festa, adorar a Deus lá no deserto. É o que Deus está falando. O povo quer ir fazer aquela festa no deserto, mas Faraó, que de acordo com a tipologia bíblica representa Satanás, Faraó, naquele contexto, está representando Satanás. Sabe o que Faraó faz? Faraó fala, vocês querem adorar a Deus? Então é o seguinte, Êxodo capítulo 5, não precisa abrir, mas está por lá. Ele diz assim, vocês estão querendo adorar a Deus? Então eu vou colocar mais ocupação para vocês, porque vocês devem estar muito ociosos para ter tempo de adorar a Deus. Deve estar muito ocioso. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter uma disponibilidade para adorar o Senhor, para cumprir a vontade dEle. O incrível de tudo isso é que
Quando Jesus nasce, Jesus é entregue a José e Maria. Deus fala, lá em Mateus 2, 2 vezes com José. E ele dá a seguinte ordem a José. 2 ordens envolvendo disponibilidade. Ele fala a José, disponha-te, ou seja, libera teu tempo, risca a tua agenda, é o que ele está dizendo, e vai para o Egito. Dispõe-te e vai para o Egito. Uma outra coisa que logo depois, em Mateus 2, Deus fala com José de novo, agora, ei, você está no Egito? Risca a tua agenda, se dispõe e vai para Jerusalém. Querido, para eu viver a vontade de Deus, eu tenho que entender que eu tenho que ter disponibilidade. Eu não posso estar amarrado meramente aos afazeres diários. Meu trabalho, querido, não pode consumir tanto meu tempo que eu não tenha tempo de me envolver e fazer as coisas de Deus, de adorar ao Senhor, amém? Porque se eu ficar amarrado meramente ao meu trabalho, se eu ficar meramente amarrado às minhas ocupações, deixa eu te contar uma coisa, você vai estar perdendo o seu tempo, porque você não vai ter tempo de compreender qual é a vontade de Deus para você. Segunda coisa muito importante, sempre quando eu vou tentar entender a vontade de Deus, me preceitua que para vivê-la, querido, eu tenho que ter 3 coisas. A primeira dela é disponibilidade, a segunda dela é zelo, e a terceira dela, que preenche tudo, é a essência. Você vê lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, abre ali, versículo 2 e 3. Olha o que Paulo está falando dos judeus. Paulo fala o seguinte, Paulo está falando dos judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, religião. Próximo. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Fica comigo aqui. Olha só. Querido, quando você vai a Israel, que é esse povo que Paulo está falando, você vai lá para Israel, hoje, amanhã, depois, em nome de Jesus, amém? Então você vai lá, você vai ver que os caras usam um bonezinho aqui, ou um chapéu, que eles chamam de kippá. Kippá. Que significa o quê? Eles usam aquele chapéu o dia inteiro para simbolizar, sabe o quê? Que existe um Deus acima deles. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. E se o cara bota o chapéu, bate na mulher e faz a loucura, tudo, xinga as filhas, tudo mais, mas está com o chapéu? Ele realmente, a essência dele, ele sabe que Deus está acima dele se ele faz um negócio desse? Não, mas o judeu coloca. Quando eu estava lá em Israel minha última vez, eu fiquei na casa do guia, do Salo. E lá na casa dele estava sendo refugiada uma menina que era filha de um judeu religioso. Porque o pai, ela tinha 15 anos, o pai já tinha definido com quem ela ia casar, e a menina fugiu e o Salo acolheu ela, devido à religiosidade que é respeitada lá, e eles têm os seus devidos regimentos. Aí eu te pergunto, o pai realmente não quer ver aquela menina em casa, mas o pai ele sai na rua, com o kippá. Deus está acima de tudo, Deus está acima de mim. Eu reconheço que Deus é maior. Então, vamos lá. Tem sentido isso? Esse zelo dele tem sentido? Aliás, quando você vai para Israel, quando da sexta-feira, final da tarde, até o pôr do sol de sábado, no outro dia, eles, no hotel, porque eles têm o Shabat deles, no hotel, o elevador tem o elevador de judeu, o elevador de não judeu. O elevador de judeu é o seguinte, eles separam. Ele vai parando de andar em andar, porque a Bíblia diz que no sábado o Senhor descansou, então ninguém pode fazer trabalho no sábado, é o que eles creem. Então o que acontece? Eles entram no elevador e para dizer que eles não fizeram trabalho nenhum, o elevador para de andar em andar para eles não terem que apertar o botão do elevador. Mas o elevador para de andar em andar. Você vai lá, você vai ver isso. Tudo para eles falarem, eu não trabalhei hoje. Eu não fiz ninguém trabalhar hoje. O elevador já estava parando de andar em andar. Pergunta, é zelo com essência? Quer dizer que então você não trabalhou? Cara, você está tentando dar um migué em Deus aí, cara. Está tentando enrolar. Achar um jeitinho. Então veja, querido, o zelo é importante.
A disponibilidade que eles têm é maravilhosa. Agora eles fazem para si. Sabe qual que é o problema, gente? Tem muita gente que é o seguinte, que é igual o filho pródigo. Ele olha para o irmão mais velho e fala, eu não consigo ser igual ao meu irmão, eu vou embora. Eu não consigo fazer tudo que meu pai quer, eu vou embora. E é igual aquela pessoa na igreja, não, se for para ser igual o fulano e liderar um clã, ou ir na igreja, eu nem vou. Meu amigo, você está errado igual o fulano. Você não está certo por não ir. Não, porque eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Quando eu estou. Meu irmão, você está indo no inferno, meu irmão, se continuar assim. Você está ruim. Não está certo. Então o filho pródigo falou, eu não consigo me sujeitar na casa do meu pai. Eu vou embora, eu não consigo. Se for para fazer, eu não vou fazer. Então, o que ele fala? Eu quero o que é meu. Dá para mim. Quero a minha verdade. Ele pega a herança dele e vai embora. Quebra a cara, tá? Quebra a cara. Não é maldição gospel, estou falando que quebra a cara. Uma vida sem Deus, você vai quebrar a cara. Não tem como ser preenchido em tudo. Aí está lá o irmão mais velho, trabalhando. O irmão mais novo volta, ele fica emburrado porque o pai faz uma festa porque o irmão mais novo voltou. O que o irmão mais velho fala? O irmão mais velho fala o seguinte, o senhor não me dá um cabrito. Ou seja, qual que é o mesmo argumento do filho mais velho? Eu também quero o que é meu. Por que ele está pegando de novo? Sabe qual que é o problema? Um tinha zelo e disponibilidade. Estava se dispondo ao pai, tinha zelo para coisas do pai. O outro não tinha zelo nem disponibilidade. Agora, sabe o que os dois não tinham? Os dois não tinham essência. Eles não entendiam para quem estavam fazendo. Porque quando você entende para quem você está fazendo, o zelo e a disponibilidade acontecem. Quando você entende de fato para quem é, zelo e disponibilidade te perseguem. Por isso que Davi disse, o zelo da casa do Senhor me consome. Deus ensinou ele a entender para quem ele fazia. E querido, o como você faz é muito importante, porque como você faz, andando em amor, vivendo por uma causa que você dá vida, você não perde tempo. Talvez você esteja aí perdendo tempo. Talvez vai entrar ano e vai sair ano, e a mesma situação muda. Você até sai da geografia, você sai do emprego, você se relaciona com pessoas diferentes, mas a sua vida, ela gira em torno do mesmo problema. Por quê? Porque você precisa compreender qual é a vontade de Deus. E para isso você tem que saber o como. Veja, quando abre a Bíblia ali em Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Olha esse texto. Assentado diante do gasofilácio, Jesus estava aqui na frente, do gasofilácio, treco de oferta. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus o que o povo lançava ali? Não, não, vamos lá, mais ou menos. Observava Jesus, não era o que o povo lançava, observava Jesus como. Fala comigo, como? Agora diga para o vizinho do lado, Jesus está interessado no como, não o quê. Olha só. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como. O povo lançava ali o dinheiro. Ele sabia o que o povo estava lançando, mas ele estava olhando como. Ele não estava vendo a disponibilidade de fazer isso. Ele não estava vendo o zelo com que você fazia isso. Ele estava ele estava verificando a essência com que você faz. Porque quem tem essência, tem disponibilidade e tem zelo. Ele observava como o povo lançava ali. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Não era nada. Próximo. E chamando os seus discípulos, ele disse, ei, vem aqui que eu quero ensinar vocês a ver como eu vejo. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou nos gasofilácios mais do que fizeram todos os ofertantes. Versículo 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha, querido, Deus não está vendo o que você faz, Deus está vendo como você faz.
Ah, pastor, o meu como está errado porque eu não estou sentindo. Essência não se trata de sentir. Essência se trata de saber para quem você faz. Querido, eu quero que... Mais um texto aqui. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 7. Olha só. 2 Samuel 6. Olha só. Aqui, presta atenção. Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança. Amém? Lá na casa de Abinadab. A Arca da Aliança estava lá por 62 anos. Abinadab tinha um filho chamado Uzá. Abinadab era o sacerdote da época. Fazia mais de 40 anos que ninguém pegava a Arca da Aliança. Mas Davi mandou, ele assume o reinado de Israel e fala, traga a Arca da Aliança. Mas sabe o que é interessante? Davi mandou trazer a Arca da Aliança, porque ele sabia que aquele objeto era símbolo da presença de Deus. Agora, o que Davi não viu, sabe o que era? É que Deus estava naquele lugar. Davi não viu isso. Davi quis trazer um objeto até Jerusalém, mas ele não encarou que aquele objeto que era de Deus representava a Deus. Essência. Quando ele começa a fazer essa viagem, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então o boi tropeçou levando a arca da aliança que representava a presença de Deus, o homem colocou a mão nela. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. Fala comigo, irreverência é zelo. E morreu ali junto à arca de Deus. Querido, ele simplesmente Uzá, ele viu a arca, desde pequeno, a arca ficou 62 anos na sua casa. Durante 40 anos, rei nenhum pegou aquela arca para fazer nada. Para ele, Deus era comum. Para ele, Deus era um objeto. Para ele, Deus estava ali pegando pó. E ele pega e ele bota a mão. Morre na hora. Olha que interessante. Versículo 11 agora. Versículo 11. Ficou a arca, na hora que isso aconteceu, Davi mandou deixar aquela arca ali em Obed-edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha só, versículo. O que aconteceu aqui, querido, na casa de Obed-edom? Sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom? Eu já vou voltar nesse texto. Mas abre aí em Mateus 10, 41. Você vai entender o que aconteceu na casa de Obed-edom. Mateus 10, 41, depois você volta para esse. Presta atenção. Ó, o que eu estou falando aqui hoje, querido, é o ensino para você não perder tempo. Amém? Compreender a vontade de Deus, saber que não é o quê, saber que não é a tua disposição, saber que é como, essência. Quem tem essência tem tempo, quem tem essência faz com zelo. Amém? Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Só esse texto. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Sabe o que ele está dizendo? A honra que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você atrai. Aquilo que você honra, sobrevirá sobre você. Você respeita a liderança? Você não abre a tua boca contra ela? Quando você um dia for, também vão fazer desta maneira com você. Você honra, então você vai ser... Sabe o que é interessante? Porque quem recebe um profeta no caráter de profeta? Porque tem muita gente recebendo o príncipe e tratando igual mendigo. Tem muita gente recebendo o pai, tratando igual cachorro. Tem muita gente recebendo líder, tratando igual amiguinho. É por isso que ele está falando. Quem recebe um profeta... Então, quando Obed-edom recebeu, ele tratou aquilo como a presença de Deus. Tanto que quem foi cuidar da arca depois foi Obed-edom e toda a sua família. 2 Samuel 6,11. Olha só. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Durante 3 meses, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Olha o que acontece, versículo 12. Então, avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Ou seja, a bênção que aconteceu lá em Obed-edom foi tão grande, que avisaram o rei. Meu irmão, você imagina, você sabe que aqui em Chapecó, ela ganhou um palco acerca aí do Covid, né? Ganhou um palco aqui que toda a nação olhou para cá, toda a nação olhou para que o prefeito João Rodrigues fez aqui. O presidente da República parou e repostou o cara. Veio aqui e deixou explícito. Não estou fazendo propaganda política para ele, não. Estou falando
o que aconteceu? Aconteceu algo em Chapecó. Vamos além disso. Quando deu o acidente da Chapecoense, o país inteiro olhou para cá. O dia inteiro olharam, o mundo olhou para cá. O que aconteceu aqui é que a presença de Deus estava sobre Obed-edom, e eu quero que você entenda que algo extraordinário aconteceu a Obed-edom, que não foi uma prosperidade comum. A nação olhou para lá. Algo anormal aconteceu nos 3 meses em que a arca estava ali. Coisas que não aconteceram em 62 anos na casa de Abinadab. Porque quem recebe o profeta no caráter de profeta, ganha a honra do profeta. Quem recebe Deus no caráter de Deus, vê a glória de Deus. Se você recebe Deus na sua vida, em caráter de Deus, em tudo que tu faz, você recebe a glória dele. Olha que interessante. Próximo texto. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros. A cada 6 passos, Davi sacrificava bois e carneiros. 6 passos, bois e carneiros. 6 passos, bois e carneiros. Querido, eu já fiz o cálculo. Da onde ele estava, Obed-edom, até Jerusalém, em torno de 30 a 50 quilômetros, mais ou menos. É nessa média, nessa estimativa, dependendo de onde ele estava. Então, aproximadamente, ele matou aí uns 7.000 carneiros, uns 7.000 bois, rebanhozinho básico, até chegar em Jerusalém. Ou seja, ele entendeu a essência e corrigiu a sua rota. Querido, vocês sabem a história de Caim e Abel? Sabe por que Caim matou Abel? Porque a oferta de Abel foi recebida, e a de Caim não. A Bíblia diz que os 2 trouxeram oferta, os 2 se disponibilizaram. Os 2 foram lá, zelosos de fazer. Só que Abel entendia para quem que ele estava fazendo. Abel trouxe as primícias das suas ovelhas. Caim trouxe os seus frutos. Pegou, juntou o fruto e trouxe. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não é só dispor, não é só o zelo, é como. É como você faz. Com que coração você faz. Sabe o que eu acho incrível? Moisés, Deus falou para ele o seguinte: ô Moisés, eu não vou andar com esse povo, não. Esse povo é muito obstinado, muito desobediente. Faz o seguinte, Moisés, eu vou deixar o meu anjo ir na frente de vocês. O que Deus estava falando para Moisés é o seguinte: eu vou dar poder, você vai enfrentar tudo, você vai vencer batalhas, só que eu não vou. Moisés falou: se o Senhor não for, eu não me movo daqui. Sabe o que é isso, querido? Ele entendeu que acima de tudo, o que ele não podia perder, a essência de Deus com ele. Querido, não perca a sua essência em Deus. Você faça como se fosse para Deus. Sabe por quê? Porque é para Deus. Trabalhe como se fosse para Deus. Sabe por quê? Porque é para Deus. Quem sabe hoje, querido, muitos pastores estão pregando num culto. Sabia? Mas não estão trabalhando para Deus. Quem sabe hoje, você trabalhou para Deus mais do que muito pastor. Mais do que muito religioso. Porque o que você fez de todo o coração para Deus. Uma coisa que eu vim dizer para você é que a maneira a qual você não vai mais ficar rodopiando na sua vida é você entender que Deus está olhando para o como você faz. Deus olha o como você faz. De que forma você está manifestando aquilo. Por isso que Davi disse o seguinte: pequei contra ti, Senhor. Pode tirar tudo. Agora não tira o teu espírito dentro de mim. Ele entendeu a essência daquilo que ele carrega. Querido, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos andando, mas não estamos andando de todo o coração. Muitas vezes nós estamos fazendo, mas não estamos fazendo de todo o coração. Muitas vezes nós estamos honrando, mas não estamos honrando de todo o coração. Estamos como judeus, estabelecemos alguns padrões, parâmetros, e não estamos fazendo de todo o coração. Pastor, mas como é isso? Sabe como é que é isso, querido? É o que Jesus fez. Ei, discípulos, venham aqui. Olha
Presta atenção. Sabe o que é isso, querido? Metanoia, arrependimento, vai fazer. Encara Deus na vida daquela pessoa. Olha e veja Deus. Vai trabalhar. Olha e veja Deus. Não faça por fazer. Esforce-se, entenda, para ver Deus em cada detalhe daquilo que você faz. Jesus chamou e falou, para tudo. Olha o que essa mulher fez, ela deu tudo. Ela encarou que eu estava aqui. Por isso ela não trouxe qualquer coisa. Olha como Davi fez, ele encarou, ele descobriu que eu estava ali. Por isso ele não fez de qualquer jeito. Olha Abel descobriu que eu estava ali, por isso ele não fez de qualquer jeito. Querido, não faça de qualquer jeito. Vamos libertar o nosso tempo, vivendo por uma causa que valha a nossa vida. Tudo o que você faz, faça como se fosse para Deus. Amém? Isso é uma coisa, querido, que tem abençoado muito a minha vida. Tem mudado a minha história. Quando eu sento com alguém, eu faço como se fosse para Deus. É a minha mente. Eu estou aqui por Deus. Eu estou aqui para Ele. E sabe o que é interessante, querido? É que mesmo que o povo não te valorize, Deus te recompensa. Mesmo que o povo fale, se você está fazendo para Ele, é Ele que vai te pagar. Mesmo que você se disponibilize e não seja reconhecido, você está fazendo para quem? Sabe o que eu acho muito interessante? As pessoas param de servir as coisas de Deus. Elas saem da igreja, elas têm o desentendimento, e elas só porque o fulano falou aquilo, porque o ciclano... Mas você fazia para quem? Para quem você fazia? Querido, o diferencial está sempre no como você faz. Por isso o mandamento, ame ao Senhor de todo o teu coração. O zelo é importante, a disponibilidade é essencial, mas quem tem essência não deixa de ser disponível, quem tem essência não deixa de ter zelo por aquilo que faz. Amém? E para encerrar, queridos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Os dois filhos, o pai olha para eles e demonstra a sua essência, dizendo que por mais que você não ficou disponível para mim e nem teve zelo comigo, eu te dou a oportunidade de retornar e eu faço uma aliança com você. E por mais que você ficou trabalhando e querendo a tua parte do que você faz, eu quero dizer que você nunca precisou fazer isso, porque tudo que eu tenho é teu. Eu vim dizer uma coisa, que Paulo diz, nenhum trabalho no Senhor é vão. Então, no nome de Cristo Jesus, hoje eu quero, querido e querida, que você faça apure. Talvez tua empresa... Querido, foi uma coisa. Davi, ele carregou a arca, ele estava fazendo o que tinha que fazer, só que da maneira errada. Talvez a sua empresa não dá lucro, você está fazendo o que tem que fazer, só que da maneira errada. Talvez as coisas não estão acontecendo, você está fazendo o que tem que fazer, só que com o coração errado. Talvez você está fazendo do jeito certo, com zelo, disponibilizando teu tempo, com o coração errado. Hoje eu quero que, em nome de Jesus, que independente do elogio de A, independente do reconhecimento de B, eu quero que hoje você faça um pacto com Deus, dizendo, Deus, eu estou fazendo para Ti, é por isso que eu vou permanecer. Eu estou fazendo para Ti, é por isso que eu vou dar o meu melhor. Eu estou fazendo para Ti, Deus, e é por isso que eu não vou desistir. Querido, Deus mandou eu vir aqui te dizer isso. Nenhum trabalho no Senhor é vão. Não vamos ser pessoas que honram da boca para fora. Não vamos ser pessoas que aparentam, meu irmão, eu não preciso disso, você também não. Vamos ser de verdade. Vamos ser sinceros. Vamos fazer como se fosse para Deus. Amém?